A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos compartilhar a palavra da célula, né? Se chama Seja Livre da Má Consciência, né? Todos os seus pecados já foram perdoados de uma vez por todas, irmãos, sabe? É importante nós comentarmos sempre isso, sabe por quê? Porque é, nosso cérebro, né? Ele sempre, ele sempre busca ele é fácil, esquece das coisas fáceis, irmão, sabe? Então, que nós possamos sempre estar lembrando disso, amém? Existem muitas alianças na palavra de Deus, como a aliança noaica ou aliança davídica, mas basicamente há duas que precisamos conhecer, a velha e a nova aliança, a lei e a graça. Quando falamos da velha aliança, da lei, não estamos falando do novo, todo o Velho Testamento, pois a lei foi dada 450 anos depois de Abraão. Nós podemos dizer, em termos gerais, que as pessoas do Velho Testamento estavam debaixo da lei e que os crentes do Novo Testamento estão debaixo da graça, né? A nova aliança está oculta na velha e a velha é revelada plenamente na nova. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel vinha caminhando no deserto, eles murmuravam muito, né? E por causa disso vieram serpentes venenosas que os atacaram. Antes deles, antes deles começarem a murmurar, né, nenhuma serpente atacava eles. Né? Foi uma murmuração que começou, fez as serpentes atacá-los. Né? Lá Então Deus mandou, né, o povo hebreu levantar uma serpente de bronze, né, que quando a pessoa era atacada pela serpente, ela olhava para uma serpente no deserto, né, ela olhava para a serpente de bronze e não morria, né, ela seria curada do veneno. Precisava apenas olhar, né. No Novo Testamento, né, nós lemos em João capítulo 3, verso 14, fala assim: de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, se importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, aquela serpente simbolizava Jesus, né? Aquela serpente é a figura de Cristo, né? Deus quer que saibamos que na cruz o Senhor Jesus se tornou o que nós éramos para que possamos nos tornar o que Ele é, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aqui fala assim que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Como o Senhor Jesus, que nunca cometeu pecado, se tornou pecado. Ele recebeu o nosso pecado. Como nós que nunca praticamos a justiça, nos tornamos justos. Nós recebemos a justiça dele, irmãos. Foi uma troca, né? E nós temos que ter essa ciência, né? Consciência disso. Nós somos livres totalmente do pecado, né? Lá em Hebreus capítulo 10, do verso 2 ao 3, fala assim: de outra sorte não teríamos cessado de ser oferecidos, porquanto o que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação do pecado todos os anos, né? Argumenta que o sacrifício da lei pudesse purificar os pecados de uma vez por todas. As pessoas não mais teriam consciência do pecado se o sacrifício da lei tivesse poder de perdoar o pecado. A prova seria que a pessoa não teria consciência do pecado. Mas a verdade é que os sacrifícios faziam ainda mais conscientes do pecado. Eles lembravam todo ano, né, de cada pecado que faziam, né? Quando você recebeu em Jesus em sua vida, você foi aperfeiçoado para sempre. Exatamente isso que se declara a palavra de Deus. Você pode ter segurança de que todos os seus pecados já foram perdoados de uma vez por todas, irmãos. Podemos dizer isso porque o texto de Hebreus afirma que ele se assentou, né? Estar assentado significa no descanso. O trabalho foi feito, né? Lá no Antigo Testamento, o sacerdote não tinha banco. Ele tinha que viver trabalhando todo momento, mantendo o fogo aceso, sair fazendo sacrifícios, né? Assentar-se na Bíblia simboliza descanso, significa que ele consumou a obra que pudéssemos sentar com ele no descanso.
para depender de seus esforços para se qualificar e obter a bênção de Deus em sua vida, né? Nós podemos agora nos aproximar com ousadia, né? No verso 17, o Senhor diz que nunca mais se lembrará do nosso pecado para sempre. Se Ele não se lembra, nós também não precisamos lembrar. Amém? A palavra de Deus não diz que precisamos ser purificados dos pecados para nos aproximar, não. Ele diz porque o alvo de todo esse texto é mostrar que já fomos perdoados e que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Amém? Olha que maravilhoso, irmãos. Sabe? Nós temos que sempre ter isso em consciência. Nossos pecados já foram perdoados. Sabe? Porque muitos cristãos têm dificuldade de manter a vida em oração simplesmente porque não querem se aproximar de Deus. Eles têm uma má consciência. Por isso temem a presença de Deus. Infelizmente ainda vivem segundo o conceito do Velho Testamento e se relacionam com Deus como os judeus do tempo de Jesus, né? Para ele Deus era onipotente, transcendente, qualquer contato com ele colocava em perigo. Mas hoje nós sabemos, né, que nós não precisamos ter medo mais de Deus, né? Nossos pecados já foram perdoados, nós temos absoluta certeza, né? O pastor Luiz Queiroz, né, contou que o filho dele, né, uma vez entraram na casa deles e roubaram, né, e o filho dele ficou com com medo, né, e ele pergunta toda noite pro pai, né, para ele, pro Luiz, né, se ele trancou a casa, né, e o pastor fala, eu tenho absoluta certeza que eu tranquei, pode ficar tranquilo, né. Irmãos, nós podemos ter absoluta certeza que o papai trancou a casa, né? Nós estamos seguros, né? Nós podemos chegar até Deus, nós podemos chegar até Ele, né? Agora, porém, chegamos no novo tempo, nós podemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Algo definitivamente mudou na nova aliança, né? Vive uma nova realidade. Moisés simboliza a lei do Velho Testamento, né? Em Êxodo 3, lemos a respeito do dia em que Deus lhe apareceu na sarça ardente e que pediu para ele tirar a sandália, né? Quando ele tira a sandália, fala que é como se Deus falasse para ele que ele não está participando da aliança, né? Ele não está participando com ele da graça, né? Da sua justificação, né? Mas na parábola do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo vem correndo para o pai e pede em oração, né? Pai, perdoa-me, né? Eu pequei contra o Senhor e o Deus. Eu não sou digno de me chamar de filho, me trate como um dos seus empregados, né? Mas o pai não está nem aí. Sabe? Abraça o filho, mesmo cheirando a porco, e pede para trazer umas novas sandálias para ele, né? E mesmo cheirando a porco. Hoje ele fala pro filho pródigo, né? Você faz parte da minha aliança. Você é comigo, meu filho, né? Assim hoje é Deus. Ele nos traz uma sandália. Ele faz assim, você é comigo. Você faz parte da minha aliança, meu filho. Não importa o que fez, né? Esse final de semana meus filhos fizeram muita bagunça, né? Nós fomos para a feira comprar coisa para o nosso lote, para a nossa construção, né? E eles fizeram muita bagunça, me deixam muito estressado, né? Mas deixa eu te falar, eles fazem parte da minha aliança. Assim também nós, né? Nós possamos ter essa ciência que nós também fazemos parte da nossa aliança, independente da bagunça que nós fizemos, né? Quando o Senhor Jesus vem, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o mesmo ontem e hoje, mas houve uma mudança. Estamos agora numa nova aliança. Não precisamos temer nos aproximar, mas o caminho nos foi aberto. Não precisamos viver em uma má consciência, que nos acusa todo o tempo de nossos pecados, pois a sua promessa é esta: dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Essa é a palavra de hoje. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Sabe? Vamos para a célula, irmãos.